Fala galera, tudo bem? Eu sou a professora Paula e essa é a hora do... Hoje eu vou mostrar para vocês a definição de radianos. E a gente vai fazer algumas transformações de graus para radianos. Radianos é a unidade de medida de ângulo. Então, quando eu estou falando de um ângulo, eu posso falar em graus, que é o que a gente está mais acostumado, 180 graus, 90 graus, 30 graus, enfim. Ou eu posso falar em radianos. Eu sei que uma volta completa numa circunferência tem 360 graus. Mas e radianos? Quanto que vale? É isso que a gente vai ver agora. Então, olha aqui, eu tenho uma circunferência. Esse ponto aqui é o centro da minha circunferência. E aí, eu tenho aqui, ó, dois raios, né, desenhados, formando um ângulo. Esse ângulo é um ângulo central. E esses dois raios também formam um arco da circunferência. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Do centro da circunferência até encostar nela, eu tenho um raio, né? Vale R, que é o meu raio. Esse arco de circunferência, eu vou afirmar para vocês, com certeza, que se eu pego esse arco e estico, ele vai ter a mesma medida do raio. Então, aqui, o comprimento linear dele, se eu esticar esse arco, ele vai ter a mesma medida do raio. Para a gente calcular o comprimento inteiro da circunferência, como que a gente faz? A gente faz 2 vezes o π vezes o raio. Isso vocês já sabem. Comprimento igual a 2πr. 2π vezes o raio. Beleza, mas a gente sabe que o π é aproximadamente 3,14, certo? Então, o comprimento dessa minha circunferência, o comprimento todo dela, é aproximadamente 2 vezes 3,14 vezes o raio. Ou seja, é aproximadamente 6,28 vezes o raio. Então, se eu começar nesse ponto e der uma volta completa na minha circunferência, e voltar nesse ponto de novo, eu vou ter quantos raios, quantos pedacinhos desse daqui eu vou ter nessa circunferência toda? 6,28 pedacinhos desses. Vou mostrar para vocês que realmente eu tenho 6,28 pedaços desse. Então, eu peguei esse pedaço que vale R, coloquei mais um pedaço aqui, ó, também vai valer R. Esse daqui também vale R. Aqui também e aqui também. Esse pedacinho que sobrou aqui é justamente o 0,28 do raio. Porque, ó, eu tenho uma parte, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 raios. Vai ficar um pedacinho aqui, que vai ser aproximadamente 0,28. Lembra que o π é um número infinito. Ele é aproximadamente 3,14. Então, esse pedacinho aqui, ó, é aproximadamente. Beleza, então, ó, eu dividi a minha circunferência em 6 pedaços iguais, mais um pedacinho pequenininho aqui. Esses ângulos centrais, ó, todos eles têm a mesma medida, porque todos eles têm o mesmo arco de circunferência. Então, ó, aqui o arco vale R, então, todos os outros também valem R, então todos os ângulos aqui do meio também valem alfa. Então, todos esses ângulos têm a mesma medida. Por convenção, agora a definição de radianos. Então, a definição de radianos é que esse ângulo alfa vai valer 1 radiano. Então, aqui, ó, eu tenho 1 radiano, 1 radiano, 1 radiano, 1 radiano, 1 radiano, 1 radiano. A medida do ângulo, desse ângulo central. Ou seja, quantos radianos tem uma volta completa? Se eu tenho aqui 6 alfa e 0,28 de alfa, então eu vou ter 6,28 radianos, aproximadamente, tá? Por causa do π. Mas eu vou ter exatamente 2π radianos. Então, uma volta inteira tem quantos radianos? 2π, ou seja, 2π radianos equivale a 360 graus. A representação de radianos é assim mesmo, tá? RAD. Então, 2π radianos equivale a 360 graus. E com essa equivalência, a gente consegue calcular qualquer ângulo em radianos. Por exemplo, ó, se 2π radianos equivalem a 360 graus, 180, que é a metade de 360, vai ser a metade de 2π radianos também.
então vai ser π radianos. 90 graus, que é a metade de 180, vai ser π sobre 2, metade de π radianos. E assim por diante. Então, com essa equivalência, a gente consegue transformar qualquer ângulo. Eu sugiro para vocês que na hora de transformar um ângulo de radianos para graus ou de graus para radianos, utilizem essa equivalência aqui, ó. Π radianos equivale a 180 graus. Por quê? É a equivalência mais fácil. Aqui eu tenho um número muito grande, 360, tenho 2π. O π fica mais fácil. Aqui eu tenho fração, pode complicar um pouco. Então, essa equivalência aqui é a mais fácil. Então, vamos supor que eu tenho o seguinte. Então, vamos supor que eu tenha, por exemplo, um ângulo de 30 graus. Quantos radianos tem esse ângulo? Eu sei que π radianos equivale a 180 graus. Então, vou montar uma regrinha de 3. Sempre que a gente monta uma regrinha de 3, eu tenho que colocar todos os elementos que têm a mesma unidade de medida na mesma coluna, um embaixo do outro. Então, se eu tenho 30 graus, então eu vou colocar aqui, ó, embaixo do 180. E o que eu quero descobrir é quantos radianos valem esses 30 graus. Então, o meu x vai vir aqui na coluna dos radianos. Multiplico cruzado, 180x é igual a 30π. Então, 180 está multiplicando x, vou passar ele para cá, dividindo. Corto o zero e presta atenção que aqui, ó, é 3 dividido por 18 e não 18 dividido por 3. Posso deixar em fração? Posso, só que eu vou simplificar. Dá para eu dividir por 3 embaixo e em cima. Então, 3 dividido por 3 vai dar 1, então vou ter 1π. E 18 dividido por 3 dá 6. Então, 30 graus é π sobre 6 radianos. O legal do ângulo ser expresso em radianos é que a gente não precisa colocar sempre esse rádio aqui, tá? Se eu falar que um ângulo mede π sobre 6, já está implícito que ele está em radianos. Então, não preciso ficar sempre colocando esse rádio aqui na frente. Eu vou dar uma limpada aqui nessa lousa e trazer mais alguns exemplos para vocês entenderem. Mas não esquece, a nossa relação que a gente vai usar é π radianos equivale a 180 graus. Então, vamos lá. Vamos converter cada um desses 4 itens ou em radianos ou em graus, dependendo de qual unidade de medida ele tiver. Então, ó, na letra A, a gente tem 210 graus. Vamos fazer eles transformar em radianos. A relação que a gente vai usar em todos esses exercícios é π radianos equivale a 180 graus. E aí, a gente vai completando com o que a gente tem e o que a gente quer saber. Então, eu tenho o ângulo em graus, 210 graus. Então, vai aqui embaixo do 180 e eu quero saber em radianos. Multiplico cruzado, 180x é igual a 210π. 180 está multiplicando, passa dividindo. Posso cortar o zero em cima e embaixo. E, de novo, eu posso simplificar. Posso deixar em fração. Inclusive, é muito comum a gente deixar em fração, mas na fração menor possível. E aqui, ó, eu consigo simplificar. Eu tenho 21 dividido por 18. Dá para eu dividir por 3 em cima e embaixo. 21 por 3 dá 7. Então, em cima fica 7π. E 18 por 3 é 6. Então, embaixo fica 6. Então, meu x aqui, ó, meu ângulo em radianos é 7π sobre 6. Como eu falei para vocês, é comum até a gente não colocar o radianos na frente. Mas se quiser colocar também não tem problema nenhum. Então, na letra B, ó, a gente tem outro ângulo em graus, 315 graus. E eu quero descobrir em radianos. Então, a nossa relação que a gente usa sempre vai ser π radianos, está relacionado com 180 graus. Multiplico cruzado, 180x é igual a 315π. 180 está multiplicando x, vou passar ele para lá dividindo. Consigo simplificar? Sim. Dá para eu dividir por 3. 315 dividido por 3 dá 105. Então, em cima fica 105π. 180 dividido por 3 dá 60. Dá para dividir por 3 mais uma vez. 105 dividido por 3 dá 35. E 60 dividido por 3 dá 20. Dá para simplificar mais uma vez, dá para dividir por 5. 35 dividido por 5 dá 7π. E 20 dividido por 5 dá 4.
Agora não dá mais para simplificar, então o meu valor de x é 7π sobre 4 radianos. Tá vendo que a gente tem que simplificar o máximo possível, até não conseguir mais. Na letra C, a gente tem o ângulo em radianos. A relação que a gente vai usar vai continuar sendo a mesma. Π radianos equivale a 180 graus. A diferença é, eu tenho meu ângulo em radianos, então não vou colocar aqui embaixo do 180, vou colocar embaixo do π. Meu ângulo é de π sobre 5 radianos. E eu quero descobrir esse ângulo em graus. Então, o x vai lá embaixo do 180. Multiplico o cruzado, π vezes x dá πx. π sobre 5 vezes 180, posso colocar o 1 aqui ó, embaixo do 180 e multiplicação de fração. Multiplico de cima com de cima, de baixo com de baixo. Então, dá 180π dividido por 5. Dá para fazer essa divisão de 180 dividido por 5. Então, πx é igual a 36π. Se você conseguir enxergar que eu tenho π dos dois lados, eu posso cortar o π, beleza. Agora, eu também posso passar o π para lá, dividindo. E π dividido por π, qualquer número dividido por ele mesmo, posso cortar. Então, x é igual a 36 graus. Ou seja, 36 graus também pode ser expresso como π sobre 5 radianos. E por último, na letra D, a gente tem, de novo, um ângulo que está expresso em radianos. Então, eu vou colocar ele embaixo do π radianos na minha relação e eu vou descobrir quanto que ele vale em graus. Então, novamente, vamos multiplicar cruzado, π vezes x, πx, 3π sobre 4 vezes 180. Então, de novo, posso colocar o 1 aqui embaixo, multiplicar o de cima e o de baixo com o de baixo. 3π vezes 180 dá 540π. 4 vezes 1 dá 4. Então, 540 dá para dividir por 4, vai dar 135π. E aí, eu passo o π para o outro lado dividindo. Posso cortar o π de cima com o π de baixo, vai sobrar os 135. Então, o ângulo que mede 3π sobre 4 radianos também vale 135 graus. Bom, é isso. Super simples de resolver. Uma regrinha de 3 já resolve tudo. E tem alguns ângulos também que, se você usar um pouquinho da cabeça, você consegue chegar neles, às vezes até sem fazer conta. Não se esqueçam de se inscrever, compartilhar, comentar, curtir. E a gente já volta com mais vídeos.